O assunto desta noite é o semeador. Todos vocês leram sobre isso nas Escrituras. E o semeador saiu a semear. Ele espalhou sua semente em uma variedade de solos e alguns eram férteis, alguns eram estéreis, alguns eram estradas, alguns eram rochas, e assim por diante. Lucas 8 versículo 10. Esta noite, deixe-me dizer que todo efeito físico tem uma causa espiritual e não física. A causa física apenas parece, é uma ilusão. Tudo o que acontece em nosso mundo surge por causa de uma causa espiritual. E por espiritual, deixe-me dizer, não alguma coisa estranha que você foi ensinado a acreditar que é espiritual. Apenas sente-se calmamente e imagine. Isso é um ato espiritual. Você pode não saber que isso é causalidade, mas isso é causalidade. E quando isso acontece no seu mundo, devido à falta de memória, vocês podem relacioná-lo com algum evento físico que o precedeu e pensar que essa foi a causa disso. E não é nada disso. Todo evento físico no mundo tem uma causa espiritual e não física. Mas a nossa memória é curta e não relacionamos o efeito físico com a causa espiritual invisível e possivelmente esquecida. Mas, como nos é dito, não se enganem, e de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso ceifará. Gálatas 6 versículo 7. Deixe-me dizer a você, no que diz respeito à sua promessa de que Deus prometeu ao homem se entregar ao homem, isso já está plantado. Você não pode parar com isso. Isso é completamente incondicional. Cada criança nascida de mulher está destinada a ser Deus. Isso já está feito. Pois se todos os fins são fiéis às origens e nossa origem é Deus, o fim é Deus. Isso já está feito. A promessa veio primeiro e ninguém no mundo pode privá-lo do cumprimento dela porque é incondicional. Não tem nada a ver com a sua posição neste mundo, o que você realizou, o que está fazendo agora, o que espera fazer, é completamente incondicional. Portanto, todo filho nascido de mulher está destinado a ser Deus. Completamente incondicional. Mas enquanto estamos aqui no mundo de César, recebemos uma lei e a lei é condicional, assim como semeamos, colhemos. A memória é curta e a memória é quase uma coisa decadente neste mundo. Não conseguimos lembrar. Um sujeito me ligou anteontem e me pediu para ligar para um amigo meu que perdeu uma parte da memória, ou a coisa toda desapareceu. Ele se lembra de mim, fala de mim e me pediu para ligar para ele. Então liguei para ele. Ele é um ator, um homem de 62 anos. E toda vez que ele voltava para casa em Nova York, o que acontecia uma vez por semana, ele vinha tomar coquetéis, até que finalmente sentiu que não poderia tomar nenhum. Mas então ele se tornou abstêmio e eu bebi suas cocas para ele quaisquer bebidas doces que ele quisesse. Mas ele sempre foi uma imagem taciturna, pesada, o mundo estava acabando, tudo estava errado. Ele fez um show na Broadway que durou 2 anos, e enquanto durava 2 anos, o mundo estava chegando ao fim, todo o vasto mundo. Então liguei para ele e ele se lembrou de mim, todo animado. Oh, Neville, que gentileza sua ligar. Eu estava ferido. Eu disse. Você foi ferido? Quando? Ele disse. Fui ferido em Trinidad. Bem, ele fez um filme chamado A Fera em Trinidad with Rita Hayworth. Ele teve 9 dias de trabalho e eles lhe pagaram muito dinheiro por seus 9 dias. Ele voou para cá. Alguns amigos meus o conheceram, que lhe arranjariam quartos, e então ele teve seus 9 dias. Ele ficou aqui por cerca de 3 semanas e depois voltou para Nova York. Mas aqui, recentemente, ele saiu em outra foto e não ouvi os detalhes, mas de uma forma estranha ele foi machucado e o encontraram inconsciente. Quando o recolheram, colocaram-no neste lugar, e aqui, nenhuma lembrança entre o caso em Trinidad e agora. Ele perguntou sobre minha filhinha, ela ainda está no ensino fundamental?
Bem, minha garotinha que ele conhece tão bem se formou na faculdade. Mas ele fez isso consigo mesmo. Todo o seu vasto mundo era uma tragédia. Ele veio de Viena e em todos os momentos que o encontrei não consegui tirá-lo de lá. Eu tentaria tirá-lo de lá. Eu diria: Walter, o que você está fazendo? Você não acredita no que estou falando? Imaginar cria realidade. Essa é a minha premissa, e toda vez que você chega em casa você fala de Hitler, fala disso, fala do outro. Não me importa o que ele fez, temos que revisar tudo. Imaginar cria realidade. Ele dizia sim para isso e em um segundo voltava para o outro, como um disco tocando indefinidamente. E aí vem essa foto no mundo dele. Digo a todos, e não me importa quão factuais, quão horríveis sejam os fatos da vida, a imaginação cria a realidade. Ou você acredita ou não. Isso é Deus no homem. A promessa ao homem é incondicional e isso está surgindo em seu próprio momento. Ninguém deixará de ser Deus, mais ninguém. Todos darão à luz o menino Jesus, todos. A história está toda exposta nas Escrituras. No minuto em que você dá à luz àquela criança, você volta atrás e nada veio antes de você. Cristo veio antes de todos. No minuto em que Cristo nasce em você, todo o vasto passado não é passado de forma alguma. Você simplesmente se depara com uma cena após a outra e tudo está dentro de você. Nada existe sem você. A coisa toda está dentro. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Portanto, tudo está contido dentro do homem, de modo que tudo o que vemos aparentemente fora, está dentro, em nossa imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Mas enquanto vivemos no mundo de César, começamos com um pensamento único e simples e somos o semeador. Semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Então você quer sentir pena de si mesmo e se sentir mórbido? Tudo bem, se é isso que você quer semear, semeie. Enquanto você está tomando uma Coca-Cola e comendo alguns aperitivos e quer se sentir mórbido e com pena de si mesmo, apesar do que ouviu repetidamente, bem, semeie. Virá. Então você semeia e fica com pena de si mesmo. Vai para o quintal e come minhoca, tudo bem. Então, de repente, você está comendo minhocas de verdade e se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Assim, no mundo de César, somos os semeadores que semeiam pensamentos. Deus, o grande semeador, semeou em nós a sua semente e ninguém pode impedir que ela amadureça e isso se cumpra. A realização mais gloriosa. Mas nesse intervalo dessa jornada. E nos disseram que é uma jornada horrível. Leia no capítulo 15 do livro do Gênesis. Todos os seus descendentes, disse-lhe Abrão, irão para uma terra estranha, uma terra que não é deles, e eles serão escravizados nessa terra por 400 anos, no final sairão com grandes posses depois de 400 anos. Gênesis 15 versículo 13. Ezequiel 44 versículo 28. Isso não significa 400 anos enquanto você e eu medimos o tempo. 400 é simplesmente o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico, que é tal, e seu símbolo é uma cruz. Então este corpo é a cruz enquanto eu uso esta vestimenta de carne e sangue. Embora eu possa ter apenas 70 anos nesta pequena sessão, isso não significa que esse seja o meu fim. Morro aqui, restaurado à vida ainda na cruz, encontrando-me ainda num mundo como este, e mudo tudo de novo. Esses são meus 400 anos. Pode levar, como afirma Blake, 6.000 anos nessa jornada para que a semente de Deus que foi plantada em mim amadureça. Isso acontecerá de qualquer maneira. Mas nesse intervalo eu poderia ser feliz, poderia ser confortado,
poderia ser acolchoado, poderia ser todas essas coisas. Mas se eu tenho dinheiro ou não, isso não impede o trabalho que está sendo feito em mim por aquela semente inicial que Deus plantou em mim, que foi Ele mesmo. Na verdade, Ele me fertilizou com Ele mesmo, e isso está crescendo, crescendo até a maturidade. E qual é o cumprimento disso? O dom de Deus para mim. Ele me dá a força do seu amor e Deus é amor, amor infinito. Isso é o que Ele me dá. E não há poder no mundo comparável ao amor. Amor infinito que Deus me deu, mas Ele me deu isso simplesmente em uma jornada, e isso cresce em mim, e então amadurece na primeira coisa, na criança. Mas enquanto espero para segurar aquela criança em minhas mãos, para que eu possa saber que ela nasceu. Daí em diante, expansão após expansão, enquanto espero, Ele me deu uma lei e nos disseram que a lei vem 400 anos depois da promessa. Então a promessa, todos a receberam. E a lei todos nós recebemos. E professores são enviados ao mundo para estimular o interesse pela lei. A lei é interior, não é exterior. Não é ir à igreja e dar 10% para a igreja. Não é ir queimar um pouco de incenso. Não é fazer nada do lado de fora. Ouça estas palavras que mostram tão rápida e instantaneamente a interioridade da lei. Vocês ouviram dizer: você não deve cometer adultério. Mas eu vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher com luxúria no coração já cometeu adultério com ela, qualquer um. Mateus 5 versículo 27. É um ato interior. Agora você leva isso para qualquer coisa neste mundo. Posso contemplar um estado e, se parecer desejável, posso estar inclinado a fazê-lo. Mas se eu contemplar isso junto com suas consequências, posso conter o impulso. Posso contemplar a ideia de roubar e depois pensar nas consequências, suponha que seja apanhado. Conseguir tudo isso pode parecer bom, mas consegui-lo e depois ser preso pode não parecer exatamente o que eu quero, então reprimo o impulso. Mas me disseram para contemplar o estado, mesmo que eu contenha o impulso que era em si o ato. A interioridade da lei é revelada ao homem. Então, esta noite você pode contemplar ser uma pessoa maravilhosa, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um homem feliz, uma mulher feliz, alguém seguro, exatamente como você deseja neste mundo, e você contempla isso. Mas não se pergunte como, isso faz parte desta maravilhosa lei de que a imaginação cria a realidade. Você contempla o estado e se pergunta como seria o sentimento se fosse verdade. Então você se sente nesse estado como se fosse verdade e vê o mundo desse estado como se fosse verdade. Agora, um segundo depois, algo pode quebrar o feitiço e você estará de volta onde estava quando começou a contemplá-lo. Mas você plantou. Naquele exato momento em que você se sentiu nela, você a plantou. Agora, quando amadurecer em seu mundo, pode surgir de tantas maneiras estranhas que você pode esquecer aquele momento em que o plantou. E então dar crédito a todas as pessoas em seu mundo pelo que aconteceu com você, esquecendo completamente essa causa. É espiritual, que o efeito físico não é causal de forma alguma. Não tem nenhuma causa física, é tudo espiritual. Aquele ato mental em que você se perdeu no estado em que foi o momento em que plantou a semente. E então, de repente, você se depara com isso e colhe. Se o homem pudesse apenas lembrar que a causalidade é espiritual e nunca foi e nunca será física. Então esta noite você está livre. Você pode plantar. Você é um semeador. Você tem ideias, então você planta o pensamento, você semeia o pensamento, e se você semear o pensamento esta noite, então você colherá uma ação. Você não pode evitar. Então você colhe o ato. Você vai descobrir que você planta isso, semeia isso, e isso se torna um hábito. Aí você planta o hábito, você repete o hábito, ele vira personagem.
Então seu personagem se torna seu destino e você não pode parar. Então, meu amanhã será determinado pelo pensamento que semeio hoje. Não se deixe enganar. Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso, e não outra coisa, isso ele também colherá. E esta lei chega até nós no final do capítulo 8 do livro do Gênesis. Um novo mundo começa a aparecer e a época da sementeira e da colheita nunca terá fim. Todas as coisas produzirão conforme a sua espécie ou nunca terá fim. Versículo 22. Esta é a hora da semeadura e da colheita. Eu lhe digo por experiência própria, no que diz respeito à promessa, basta pensar nesta coisa simples e maravilhosa, naquele mesmo capítulo 8. A arca está flutuando em um mundo que está inundado, tudo está morto, exceto o conteúdo da arca. Bem, quem é essa arca? O homem é a arca de Deus ou um fantasma da terra e do mar? Blake. Eu te digo, ele é a arca de Deus, ele contém tudo. Choveu durante 40 dias e 40 noites. 40 é o valor numérico da letra hebraica Men, e Men tem o valor simbolicamente do útero e da água. Pois quando um útero começa a gerar, há água nele, e a água deve romper para que esse conteúdo saia. Até a bolsa estourar, ela não sai, a água diminui e depois sai. Aquele que flutuou nele tinha 600 anos. 600 é o valor numérico da letra final de Men. Existem 2 Mens em hebraico. A primeira é a 40, a 13ª letra, e então obtemos 600, o Men final, e isso é água. Então Noé tinha 600 anos. E então Deus fez com que um grande vento se movesse sobre a superfície da água para secá-la e fazê-la diminuir. Você lê essas palavras e pensa, bem, o que é rosto? Deus causou um grande vento, no início de Gênesis. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. A palavra Espírito e a palavra vento são uma só em hebraico. Então o vento moveu-se sobre ele e puxou-o, e isso diminuiu. Então você lê as palavras, e a pomba saiu e depois a pomba voltou, pois a água não havia baixado completamente, e Noé estendeu a mão e pegou a pomba e a trouxe para dentro da arca. Você lê isso e pensa, bem, que história boba e estúpida. E como essa história é verdadeira? Quando você ouve o vento vem primeiro, e depois vem o nascimento e você o segura na mão. Então os meses avançam e você volta no tempo, por assim dizer. Então chega aquele momento em que a pomba está flutuando. A pomba não flutua, mas quando você olha para a pomba ela parece estar imóvel e flutuando, apenas flutuando de verdade. E o que você faz? Você levanta a mão e a pomba desce suavemente sobre a sua mão, e você traz a pomba até o seu rosto e ela o sufoca em beijos. Você realmente estende a mão e a pomba, o Espírito Santo, desce sobre ela e o sufoca com carinho. E a história é tão verdadeira. Mas só depois que alguém realmente experimentou isso é que ele o entende. Mas enquanto esperamos pelo primeiro movimento do vento, pois o vento precede o nascimento da criança, simplesmente praticamos a lei de Deus. A lei de Deus é baseada em uma premissa simples: em tudo o que você desejar, acredite que você recebeu e você receberá. Marcos 11 versículo 24. Essa é a história. Então todos os dias sou semeador e saio para plantar minha semente. Eu planto isso com meus atos imaginais. Mas sendo a memória uma coisa, eu diria, muito curta no homem, ele não se lembra entre este momento e aquele momento o que plantou. E sempre se surpreende quando aparece a colheita e não reconhece a própria colheita. Uma coisa que recebemos nas Escrituras é o capítulo 16 de Lucas para que todos possam ajudá-los. Versículos 1, 8. É a história, é uma parábola, de um mordomo injusto. O administrador injusto foi altamente elogiado por falsificar o registro. Agora, ninguém aqui ficaria elogiado se hoje você fosse contador e falsificasse o registro.
Vemos essas coisas no jornal matinal, dia após dia, pessoas em quem confiamos, que assumiram o controle e traíram essa confiança. Essa não é a história. Cada parábola nas Escrituras tem um jato central de verdade. Não tente pegar todos os pedacinhos, apenas um jato central. Bem, o jato central é este. Está falsificando o registro mentalmente. Então o dia me diz o que sou, quem sou, onde estou, o que sou, esse é o registro. Eu não gosto disso. Pois bem, deixe-me falsificá-lo em minha mente. Deixe-me agora ver o homem que gostaria de ser, o homem que quero ser, onde quero estar, tudo neste mundo, e então me convencer da realidade deste fato. Então, quando estou completamente convencido da realidade deste registro falsificado, plantei uma nova semente neste jardim. Se eu permanecer fiel a este registro falsificado, irei colhê-lo. Posso nem me lembrar de ter plantado, porque a memória vem depois. A memória surge quando o homem começa a despertar, a memória que retorna de todo o vasto mundo é dele. Mas até a criança nascer, a memória é muito curta. Falamos de recordação total. Questiono seriamente. Falamos que este tem uma memória maravilhosa, tudo bem, é maravilhoso se ele tiver uma boa memória. Mas será que ele não se lembra de uma passagem de um livro, de alguma coisinha que leu, de tudo que é maravilhoso, para treinar a mente a recordar? Mas será que ele se lembra dos momentos em que plantou a semente? O homem que passa por alguma situação horrível no mundo, ele se lembra. Embora seja uma mente brilhante, com todas as honras do mundo. Ele se lembra de quando saiu como semeador e plantou aquela semente? Isso é o que quero dizer com recordação. Tudo neste mundo você e eu plantamos. Então alguém que conhecemos ao longo dos anos entra em nosso mundo e aí surge um estado horrível. Ou um estado adorável. Lembramo-nos de quando, em algum momento do passado, cogitamos exatamente esse futuro para aquela pessoa? Lembramo-nos de que fizemos isso para aquela pessoa? É claro que iremos justificá-lo, diremos, bem, quando me lembrar daquele passado, se o fizer, a situação na altura era tal e assim justificarei a minha impressão daquele momento. Foi essa impressão naquele momento que plantei em relação àquele indivíduo. Tudo o que vejo, embora pareça externamente, está dentro, em minha imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake. Pois ele mesmo me deu e não há nada além de Deus, então não posso passar a responsabilidade. Eu não posso dizer, bem, ele fez isso e aquilo, ela fez isso e aquilo ou eles fizeram isso e aquilo. Não posso passar a responsabilidade. Tudo acontece dentro de mim. Então, todos esta noite, se vocês realmente acreditam nisso. Ele disse que vocês são a favor ou contra mim, não há tibieza. Se você estivesse com calor ou com frio, ou mais porque você não é quente nem frio, mas morno, eu o vomitei. Apocalipse 3 versículo 16. Então, quando você ouve a história de que a imaginação cria a realidade, seja frio com ela e rejeite-a, ou seja caloroso com ela e aceite-a e viva de acordo com ela. Mas ser indiferente e dizer: vou jogar pelo seguro, vou aceitar isso, mas não vou vender minhas ações e meus títulos e coisas desse tipo, não faço nenhuma mudança radical em meu mundo, porque caso não funcione, quero fulano de tal como almofada. Então ou você aceita ou não aceita. Então, quem não é por mim está contra mim. Nenhuma tibieza. E o homem é convidado a sair e simplesmente pegar o seu registro e falsificá-lo. Portanto, realmente não importa onde nascemos neste mundo. Realmente não importa quais limitações foram impostas no nascimento. Pois esta noite, se alguém aqui sair deste mundo, você será restaurado à vida e se encontrará em um mundo que é uma projeção automática de tudo o que não foi colhido aqui para ser colhido ali, enquanto Deus ainda está desempenhando sua parte dentro de você.
Pois, aquele que começou a boa obra em vós, a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1 versículo 6. Portanto, não pense nem por um momento que não será concluído, e está sendo completado em nós. Mas enquanto ela se completa, somos inseridos na mesma série temporal mais adequada para a realização dos desejos não realizados que plantamos, bons, maus ou indiferentes. Então, todos aqui são realmente livres se souberem que são mencionados nas Escrituras, que podem ser qualquer homem, qualquer mulher neste mundo, na verdade, se realmente acreditarem nisso. Quando recebi esse chamado, mal pude acreditar no que estava ouvindo, porque minha esposa e eu discutimos esse ser com tanta frequência, e descobri que aqui tudo aconteceu com ele. Em seus shows de sucesso na Broadway, ele teve vários filmes, várias TVs, mas não importa o quão bem-sucedido ele fosse, ele sempre estava deprimido. Ele vinha às minhas palestras na cidade de Nova York, vinha à minha casa e sempre, você quase chegava à porta esperando uma mortalha. Ele vinha semana após semana e parecia que nunca conseguíamos puxá-lo para cima. Se você dissesse isso uma vez, e dissesse isso 1000 vezes no decorrer de uma noite. Mas, Walter, imaginar cria a realidade. Sim, Neville, mas. E esse foi o mais. E então há um aspecto da minha vida que preciso trabalhar. Ele me lembra algo em mim que é esse mais, porque ele ainda é uma expressão de mim mesmo e então tenho que trabalhar esse aspecto. Ao longo dos anos, ele foi um amigo que voltou para casa. Posso apenas contemplar os aspectos encantadores da minha vida que realmente floresceram, quem aceitou, mas não posso negar esse aspecto e não posso apagá-lo. Eu tenho que revisar isso. Eu realmente tenho que trabalhar nisso. Agora onde ele está, eu nem sei. Talvez você soubesse se eu lhe contasse o nome, porque quando a voz atendeu, disse Gateway. Mas onde fica o Gateway eu não sei. É um lar para essa coisa estranha e peculiar que acontece com as pessoas e onde os médicos simplesmente experimentam. Eles simplesmente fazem todos os tipos de investigações sobre por que a memória deveria ser cortada e um pequeno bloqueio dentro dela que dura anos. Uma pessoa normal. Volta para mim. Mais passagens além disso. Não consigo me lembrar da minha garotinha na escola primária que se formou na faculdade. Não me lembro do meu filho. Não se lembra de nada, mas foi ferido em A Fé em Trinidad. Então essa é a foto dele. Então eu digo, não. E muitos de nós sentimos, se não todos nós sentimos. Sentir pena de nós mesmos. Algo aconteceu e sentimos pena de nós mesmos. Esse é um momento perdido. Aquele único momento de sentir pena de si mesmo plantou uma semente horrível que amanhã produzirá frutos terríveis em seu mundo. Não gaste um segundo da sua vida sentindo pena de si mesmo, não. Não justifique o fracasso ou não justifique nenhuma limitação neste mundo. Nesse exato momento, plante a linda semente, assumindo que o mundo é como deveria ser no meu mundo e que o mundo vê você como você gostaria que eles o vissem. Gaste seu tempo plantando esta semente maravilhosa. Se isso não acontecer agora e você morrer nesta mesma noite aos olhos do mundo, você realmente não morre, ou você é restaurado à vida para colher a semente que plantou. É apenas um círculo maravilhoso. Você vai colher. Independentemente do que o mundo lhe diga, você se encontrará em um mundo tão real quanto este colherá, o fruto que você plantou aqui, eu prometo. Eu vejo isso tão claramente, ou não apenas em especulação, eu vejo isso. Tudo o que nos é dito em nossas escrituras é verdade. Como dissemos anteriormente, aquele pequeno gesto simples quando apareceu diante de mim e acima de mim, por que deveria levantar minha mão? E por que deveria ser minha mão esquerda? Levantei a mão esquerda e a esquerda é sempre descendente. Ele estava descendo sobre mim. Levantei minha mão automaticamente, e aqui veio esta mão e este dedo projetado,
e então o símbolo do Espírito Santo pousou sobre ele e então me sufocou em beijos, exatamente como nos é dito nas Escrituras. Então vem esta promessa eterna. Enquanto a terra existir, a semeadura e a colheita não cessarão. E então você e eu. Se há tempo de semear, deve haver um semeador, e então haverá uma colheita. Não cessará. Assim, você e eu podemos plantar nesse intervalo enquanto esperamos o desenrolar da imagem dentro de nós quando voltarmos, e então ascendemos a um mundo completamente sujeito ao nosso poder imaginativo. Mas tudo está sob nosso poder, como nos diz o capítulo 9 do Gênesis, mas tudo. Nada fica de fora. Tudo é entregue nas mãos do indivíduo depois que o dilúvio passa, depois que o novo mundo aparece. Começa com o nascimento da criança, e então tudo o que é dito nas Escrituras vai ao contrário. Você percebe que nada veio antes de você, tudo veio depois de você. Nada vem antes de Deus, e Deus se entregou ao homem. Assim, quando Deus aparece no nascimento da criança, então tudo o que foi predito nas Escrituras começa a se desenrolar no homem, e tudo se desenrola no homem. Aí ele espera aquele pequeno intervalo entre o último que é a pomba, esse é o último. Portanto, a plena medida de sua herança celestial não pode ser realizada por ele, ou não pode ser plenamente realizada por ele enquanto ele ainda estiver no corpo. Então ele espera pacientemente pela remoção do corpo. E então ele entra em toda a sua herança, onde tudo está sujeito ao seu poder imaginativo. E aquele que caminhou pela terra de maneira limitada, usando esta lei da melhor maneira possível, de repente chega a esse poder fantástico que é o poder do amor. Tudo é feito com amor. Mas não existe poder comparável ao poder do amor. Eu vi isso tão claramente. Então peço que você experimente e faça agora. Volto a 1925, em Londres, e disse a este jovem, Matthew: por que você não está interessado nesses pensamentos? Fiquei tão excitado aos 20 anos que não conseguia conceber que alguém não estivesse interessado. Seu pai e sua mãe eram. E ele me disse: bem, sou muito jovem para essas coisas. Deixe-me esperar. Quando eu atingir a idade do meu pai. O pai tinha então 50 e poucos anos, ele tinha 21, eu tinha 20. Eu disse: mas, Matt, como você poderia esperar, esse conceito emocionante de vida da mente, esse novo mundo? Oh, não, primeiro preciso viver, disse ele. Quando voltei para a América, estive 4 meses em Londres, vim para a América e ele foi para a Índia, para a empresa de chá, e morreu 6 meses depois. Ele era jovem demais para esse interesse, jovem demais, ele tem que viver primeiro. Seu pai e sua mãe sobreviveram a ele quase 30 anos. O pai já estava muito velho quando morreu, e ela foi ainda além do pai. Aqui estava Matt com 21 anos, ele era jovem demais para demonstrar qualquer interesse em tais pensamentos. Ele tem que viver primeiro. Então, muitas pessoas dizem a mesma coisa. Deixe-me viver primeiro. Bem, direi a eles como viver. Usem a lei. Use a lei. Você quer uma casa? Você quer um emprego melhor, mais dinheiro? Use a lei. Isso ainda aplica este princípio. Mas não se esqueça da promessa. Permaneça na promessa e concentrem toda a sua esperança na graça que virá a vocês na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1 versículo 13. Quando ele chega e o véu é levantado e tudo começa a se desenrolar, você volta todo o caminho e percebe que no volume do livro foi escrito a meu respeito. Salmo 40 versículo 7. Não há nada além do meu próprio ser mencionado nessa escritura. Foi Deus que me ditou a sua promessa e me deu, depois da sua promessa incondicional, uma lei pela qual, no meu exílio, eu poderia amortecer os choques inevitáveis. Pois estes são choques.
E posso amortecê-los e viver bem se viver de acordo com a sua lei. A lei não é externa, a lei é interna. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23 versículo 7. A coisa toda está dentro de mim. O que estou entretendo de manhã, à tarde e à noite? Posso lhe dizer que quando você realmente começa a se apoderar disso, isso entra em seus sonhos. Que você viva de acordo com isso no que é chamado de estado descontrolado de sonho. Você se torna não a vítima de sua imaginação, mas o mestre. Você está controlando isso. Você é isso. Você não deixa isso te mover. Você se pega raciocinando no sonho da mesma forma que raciocinaria aqui, se realmente começar a viver de acordo com isso. Assim o sonho da noite deixa de ser o sonho da noite. Na verdade, noite após noite você anseia por dormir, não para confortar o corpo porque está cansado, você o acolhe, anseia por isso pela experiência. Você se encontra naquele mundo comportando-se como se comportasse aqui se realmente se apegasse à lei de Deus. Eu prometo a você, por experiência própria, que é assim que você faz. Mas você descobrirá que a promessa se desenrola automaticamente em você, e tudo começará com o vento mais fantástico. Alguns trabalharão por mais tempo, como as mulheres trabalham aqui, ou alguns entram em trabalho de parto por horas. Na verdade, eu tenho uma cunhada que ela estava em trabalho de parto, acho, há 2 dias. Tenho outra cunhada, ela boceja e sai. Ela deu à luz 3 filhas e antes que pudesse dizer bu, a criança nasceu. A outra tem 2 filhos e ela trabalhou muito. Então vou te contar, o trabalho de parto começa quando você sente o vento na cabeça. Simples assim, é o vento mais terrível. E esse trabalho pode durar horas. No meu caso, eu era como a cunhada que simplesmente bocejou e saiu. Mas vai começar na sua cabeça, como a vibração mais fantástica, mas você vai interpretar como um vento, como um furacão, e sairá o símbolo do seu nascimento. Então começará todo o desenrolar da Bíblia, série após série após série. E você voltará no tempo para descobrir que nada veio antes de você, tudo vem depois do nascimento de Cristo Jesus. Entremos no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. O vento chega no início do drama. É uma coisa fantástica. Você interpreta isso antes de tudo como uma vibração fantástica e pensa que vai explodir. Ou seja, você sente que seu cérebro vai explodir, porque tudo está centralizado aqui. Mas é um vento. Não, no que me diz respeito o vento só vem uma vez porque está tudo centrado aqui. Bem, minha querida, o vento e o espírito são um nas escrituras. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Não, o vento vem. Precede a ressurreição, precede o nascimento do filho. Uma vibração semelhante vem com Davi, mas é diferente. Em Davi é uma explosão, é uma expansão peculiar. Só posso dizer que você explode com Davi onde parece que toda a sua cabeça explode. Por que então você começa a realmente se expandir? Pois todo o ser está agora se expandindo para a eternidade. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Não, não. O vento, no que me diz respeito. Só posso lhe contar minha própria experiência pessoal, e tudo o que procuro fazer aqui é compartilhar com todos o que experimentei, e isso começa com o vento. Eu chamo isso de duplo ato, você acorda e depois a criança. Então o segundo estado é um ato único e é uma explosão real. Senti minha cabeça explodir, minha cabeça inteira explodiu, e aqui estava Davi, diante de mim. Ele estava sempre lá esperando pela minha expansão. Eu nunca poderia vê-lo para que ele pudesse me revelar Deus, o Pai, a menos que eu tivesse me expandido até o ponto onde ele apareceria, porque ele está dentro de todos nós. Atingimos o limite da contração,
Por isso temos agora de expandir. No grau de expansão, Davi, que estava sempre lá esperando para me revelar como Deus Pai, não poderia me revelar até que eu tivesse expandido. E o segundo é uma expansão real. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Minha querida, se for uniforme, são 5 meses entre a criança e Davi. Se for uniforme. Mas não vou dizer, não vou arriscar e dizer que tem que seguir o padrão. Estou apenas dando meu padrão. Mas se eu digo que tem que seguir assim, estou me tornando dogmático e dizendo que eu sou o critério. Ou você me segue ou então. Eu não posso fazer isso. Só posso compartilhar com você. Apenas o evangelista disse no livro de Lucas. Muitos se comprometeram a escrever uma narrativa das coisas que aconteceram entre nós, e pareceu-me bem escrever para você também, querido Teófilo. Lucas 1 versículo 1. Mas ele não disse que tinha a única maneira de contar isso. Ele simplesmente. Ele contou, mas outros contaram. Ele confessou que outros contaram isso. Eu sou um desses outros. Estou contando. Mas eu lhe digo, assim como contei em A Lei e a Promessa e em meu pequeno panfleto, ele quebra a casca, foi assim que aconteceu comigo. Mas eu não diria na eternidade porque aconteceu assim. Tenho uma sobrinha que teve 3 filhos e todos foram cesáreos. Então não posso dizer porque os 2 filhos que tive nasceram de maneira normal, que toda criança deva nascer assim. Porque ela tinha 3 filhos lindos e todos foram levados para a cesariana. Bom, ouvi Billy Graham. Já sabia daquele evento. Que bom! Fico feliz em ouvir isso. Nunca ouvi esse evento antes. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Bom, vou te contar, o vento é um vento peculiar. Embora você associe isso a um furacão, a algum ciclone, ainda assim está tudo em você. Você sente isso na sua cabeça. Bem, você sente isso, mas sente na sua cabeça. Sua cabeça é o centro de tudo. Você ouve isso aparentemente vindo de fora, mas não pode negar que ainda está sentindo isso aqui, apontando para a cabeça. Começa na sua cabeça e não sai dessa área. Aí você acorda, você sai de um sono profundo, o sono da morte. No capítulo 5 de João, após a afirmação ser feita. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Versículo 26. Então vem esta declaração fantástica. E vem a hora em que todos os que estão na sepultura ouvirão a sua voz e acordarão. Versículo 28. Bem, este é o túmulo e a voz é o vento. Você não ouve uma voz chamando você pelo nome, dizendo Mary, John, Neville, ou a voz é o vento e esse vento é a voz que te chama, e você começa a despertar. Quando você acorda, você dá à luz a criança, é isso que você tem suportado de qualquer maneira. Você traz à luz o menino Jesus. Se você der à luz o menino Cristo, então você será a mãe do Cristo. Se você é a mãe de Cristo, então você é a noiva do Senhor. Se você é a noiva do Senhor e sua promessa é verdadeira, Ele se apega a você e não o abandonará até que você se torne uma pessoa. Quando você se torna uma pessoa, ocorre a explosão e aí vem Davi. Pois Davi é seu filho unigênito. Você olha para Davi e ele é seu filho. Isso vem depois da explosão. Depois vem a ascensão na forma serpentina, à medida que o Filho do Homem deve ser levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3 versículo 14. Depois vem a afirmação final, porque um novo mundo apareceu, pois o velho mundo foi afogado, foi exterminado. Estranhamente, na minha visão, quando a mulher à minha esquerda me disse: Ele te ama, referindo-se à pomba, o símbolo do Espírito Santo,
bem, era tão óbvio que ele amava. E então ela disse: eles evitam o homem porque o homem exala o odor mais ofensivo, como um intestino carnívoro, mas ele te ama tanto que penetrou no círculo da ofensa para demonstrar seu amor por você. Bem, você pode imaginar um mundo como este mundo afogado? Você vai aqui para Santa Mônica em certas épocas do ano quando os peixes estão mortos e você não aguenta. Isso é só um pouquinho. Mas considere o mundo afogado, todas as coisas vivas mortas, bem, você pode imaginar o odor. E ela me disse que exalamos um odor tão ofensivo que nos evitam, mas ele te ama tanto que penetrou naquele anel de ofensa para demonstrar seu amor por você. Então, aí vem o Espírito Santo sobre mim apesar do odor horrível que na verdade seria resultado de um dilúvio, da morte do velho mundo. Então você alcança o novo mundo e o velho mundo morre. E aquele velho mundo era um mundo vivo de carne e osso, e tudo nele morreu. Pois algo novo entrou em seu ser e ressuscitou, e você agora é o Senhor deste novo mundo, onde tudo está sujeito ao seu poder imaginativo. Mas você não pode exercer esse poder até o momento em que tirar esta vestimenta pela última vez. Então começa com o vento, não há dúvida sobre isso. Outras perguntas, por favor? Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Tudo bem, uma pergunta muito boa. A nova tradução disso é: quem, estando ansioso, pode acrescentar uma hora à sua vida? Lucas 12 versículo 25. Em outras palavras, sua entrada e sua saída estão predeterminadas. É isso que a Bíblia ensina, que você entre na hora certa e saia na hora certa, embora a saída pareça suicídio, embora a saída pareça ser resultado de um acidente. Mas ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou. Tenho poder para estabelecê-la e poder para retomá-la. João 10 versículo 18. Então ninguém tira isso de mim em nenhum momento. Então, quem, por estar ansioso, pode acrescentar uma hora à sua vida? Portanto, está aí para dizer a todo homem que não fique ansioso com sua saída, e isso já está determinado pela peça. Tive a sorte de ler hoje uma carta que veio de um amigo médico. Ele saiu aos 53 anos e eu o vi há 6 semanas em Lajola. Um dentista muito, muito bem-sucedido. Ele tinha como clientes o que é chamado de a nata da cultura. E anos atrás ele planejou a aposentadoria e comprou um tipo de seguro muito interessante onde não teria que trabalhar, mas duraria apenas um certo tempo. Isso lhe rendeu um retorno fantástico, mas então pararia de repente. Ia parar este ano. Mas assim que entrou em vigor, ele contraiu essa doença peculiar que ninguém conseguia diagnosticar e caiu de 170 para 30 e tantos quilos. Assim, quando o vi, expliquei-lhe os fatos da vida tal como os compreendo a partir das minhas visões e das minhas experiências místicas, e disse-lhe que não se morre realmente. Você plantou a semente e agora vive sem trabalhar há 6 anos, sem trabalho, com sua clientela maravilhosa e a renda que você ganhava. Mas você não queria trabalhar, então agora você tem todo esse dinheiro entrando, mas ele para este ano. Então contei a ele exatamente o que sei que aconteceria com ele, que você sairá, será restaurado à vida, inserido em uma sequência temporal mais adequada ao trabalho que está sendo feito. Mas você colheu a verdade daquilo que vem plantando. Ele ouviu com atenção, concordou comigo, e sua esposa escreveu uma carta que ouvi hoje quando um amigo me ligou e leu para mim, na qual ela dizia: depois que eu, Neville, saí de casa, ele não falou de nada, exceto até morrer. Ele se sentiu tão confortado e tão aliviado e completamente sem medo da inevitável saída deste mundo. Então, para responder à sua pergunta, a tradução moderna não é côvado, que significa altura, mas tempo, é uma hora. Quem, por estar ansioso, pode acrescentar uma hora à sua vida? Então esqueçam de adicionar e gastar energias para que isso aconteça, ou mais no intervalo ser feliz,
ter dinheiro, ou ter isso, aquilo ou aquilo se você realmente quiser. Mas a obra da promessa continua de qualquer maneira. A promessa é que aquele que se tornou você se revelará como você. Isso é uma gravidez. Você já foi impregnado por Deus, e isso está sendo feito, quer você saiba disso ou não. A Bíblia revela apenas os estágios da promessa em desenvolvimento. Até a próxima vez. Obrigado.